Olá, pessoal. Me chamo Walter, sou professor do IFRN. Esse vídeo faz parte de uma sequência de vídeos curtos voltados para apoiar o curso de Fundamentos de Sistemas Operacionais de Redes. Nesse especificamente, a gente vai falar um pouquinho sobre licenciamento de software, especificamente sobre licenciamento de código aberto. Bom, então primeiro é bom a gente nivelar em alguns conceitos aqui relacionados a desenvolvimento de software, certo? O primeiro deles é que nós temos as linguagens de programação e com ela nós geramos códigos-fonte dos programas, não é? Por exemplo, com a linguagem C, você vai escrever um programa e nesse código que tem uma leitura que é, digamos assim, legível para o ser humano, você vai escrever o if, o else, enfim, escrever a lógica do seu programa utilizando aquela linguagem, a sintaxe, a semântica, mas vai terminar em um texto, não é? Que não é interpretável pelo computador. O computador ele só entende linguagem de máquina. Então, para isso, você vai utilizar o compilador, que ele vai fazer o papel de pegar aquela linguagem de programação e transformar em linguagem de máquina, em um binário executável. Então, você vai pegar um arquivo de texto, por exemplo, .c, ponto, enfim, ponto qualquer coisa, vai passar no compilador e vai gerar um arquivo binário. No Windows, por exemplo, seria o arquivo .exe, que é o programa que você não vê o código-fonte do programa, ele está em linguagem de máquina, mas a máquina consegue interpretar. Se você clicar duas vezes, né? Se você executar, a máquina consegue entender. Bom, historicamente, softwares comerciais eram vendidos com a licença de código fechado e o código-fonte ele não é distribuído junto com o binário. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que você recebe o binário para usar o programa, tipo Windows, né? Você recebe o .exe, os arquivos que você consegue rodar o programa, mas você não tem acesso ao código-fonte para modificar esse programa. Bom, além das linguagens compiladas, como essas que eu falei, a C, por exemplo, a linguagem C, em que você tem o código-fonte e compila, a gente tem também as linguagens interpretadas, em que você tem binários que olham esse arquivo fonte e executam as funções já para a máquina, né? Então, perceba que linguagens como Perl, Python, Bash, né? São linguagens em que ela não tem esse processo de compilação em si, não tem um compilador. Elas são linguagens ditas interpretadas, né? Mas, enfim, nivelado isso, vamos falar um pouquinho de licenciamento de código aberto. Quando a gente fala licenciamento de código aberto, tem uma filosofia de código aberto por trás. E o principal elemento para vocês conhecerem sobre isso é que entende-se que o software ele deve ser distribuído junto com o código-fonte, para que você possa modificar esse código-fonte, adaptar a sua necessidade, melhorar esse código-fonte, e com isso você possa, de repente, até distribuir essa versão melhorada. Isso permite uma melhoria contínua desse sistema de forma colaborativa. Bom, existem algumas organizações padronizadoras, como o I3E e POSIX, e elas são muito importantes, por quê? Porque uma vez que todo mundo desenvolve os sistemas com base em um padrão em comum, por exemplo, o POSIX, permite-se um desenvolvimento, uma colaboração muito maior, né? Quando você não tem padrões, cada um desenvolve a sua maneira, os sistemas eles não conseguem conversar entre si, não conseguem ter compatibilidade, e, enfim, as pessoas não conseguem desenvolver da mesma forma para um sistema e para outro. Então, essas organizações são importantes para padronização em termos de software também, né? 3 aí, POSIX. Bom, aí o projeto GNU, que a gente falou na aula anterior, ele construiu ferramentas compatíveis com Unix e elas foram usadas para criar o Linux da forma que a gente conhece hoje, né? Lembrando que Linux é o kernel do sistema operacional e muitas vezes a gente se refere ao Linux como sendo o GNU Linux, que é o pacote, digamos assim, entre o kernel Linux mais essas ferramentas GNU. Bom, outro aspecto importante sobre licenciamento de código é a gente começar a diferenciar esses três itens, que é a propriedade, a transferência de dinheiro e o licenciamento, certo?
A gente vai destrinchar os três aqui e vai entender que eles não necessariamente são a mesma coisa. Né? Por exemplo, a propriedade, primeiro ponto, a propriedade ela se refere a quem é o dono daquele sistema, daquele programa. Né? Isso no sentido de propriedade intelectual. Transferência de dinheiro se refere a esse programa ele é pago, ele não é pago, tem custo, não tem custo. E licenciamento se refere a como é que você vai usar esse sistema? Até onde você pode usar? Você pode compartilhar? Pode usar em quantos computadores? Então vamos pegar um exemplo aqui para ter uma ideia. Imagine que você tem um programa fechado, mas que ele é gratuito para uso pessoal. Então assim, a propriedade dele continua sendo da empresa que criou. A transferência de dinheiro se refere a esse programa ele não é pago se você estiver usando para uso pessoal. Mas se for para uso comercial, aí você paga. E tudo isso vai estar lá na licença. Então, o contrato de licenciamento ele vai dizer, ó, se você for usar para um computador, você não pode copiar esse programa só para backup, por exemplo. E se for para uso pessoal, pode usar gratuitamente. Não precisa transferir dinheiro. Porém, se você for utilizar para uso comercial, vai ter que pagar a licença. Então, assim, percebe que esses três itens, você pode fazer qualquer combinação que interesse. Tá? Quando a gente fala de software, de licenciamento de software, tem um item que vocês provavelmente já leram, e a gente vai detalhar rapidamente aqui, que é o EULA. Então, o que é EULA? É o End User License Agreement, que se refere ao contrato, o acordo de licenciamento para o usuário final. Então, quando você vai instalar um programa, normalmente vai aparecer o contrato, um documento legal, que você vai ler e vai dizer se concorda ou não, clicando, né, no final e dando continuidade à instalação do software. E existe uma outra licença, a gente vai detalhar mais para frente, mas uma licença importante quando a gente fala de licenciamento de código aberto, que é a licença GPL V2, ou a GPL. GPL vem de General Public License, que é uma licença que afirma que o código-fonte ele deve ser disponibilizado para qualquer pessoa e qualquer pessoa que pode fazer alterações nesse código-fonte sem restrições. Só que aí está o pulo do gato. As alterações elas devem estar sob a mesma licença. O que é que isso quer dizer? E esse aqui, por exemplo, pessoal, é o Linux, né? Ele está sob licença GPL2. Quer dizer que você pode ir lá pegar o Linux com todo o esforço da comunidade até aqui, com esse nível de desenvolvimento que ele tem, pode fazer alguma modificação que lhe interesse, mas quando você for distribuir, você não pode, você precisa distribuir o código-fonte da modificação também. E a nova, digamos assim, a nova distribuição ela tem que estar sob a licença GPL também. Por que que isso acontece? Porque, do contrário, alguém poderia aproveitar agora que o sistema está super bem desenvolvido, com o esforço da comunidade, fazer alguma modificação e não distribuir. E aí quebraria essa corrente de desenvolvimento, né? Então, você pode usar, pode... detalhe, pessoal, eu vou falar mais para frente, mas você pode ganhar dinheiro com esse sistema, não tem nenhuma restrição nesse sentido. Livre não quer dizer que é necessariamente gratuito, né? Mas, assim, gratuito no sentido de não ganhar dinheiro, é possível ganhar dinheiro, porém, o código-fonte tem que ser acessível, né? E, no caso, o código-fonte não pode ter cobrança, tá? E aí, bem, e tem também o conceito de FOOS, que é Free and Open Source, né? Que é código-fonte aberto, código-fonte do software aberto e livre. Que é o software onde qualquer um pode visualizar o código-fonte, modificá-lo e redistribuí-lo. Então tem vários termos aí importantes para vocês conhecerem, mas é mais um panorama geral, né? E existem duas grandes organizações, as duas organizações mais influentes nesse campo de software livre. A primeira delas é a Free Software Foundation, ou Fundação do Software Livre. E a segunda é a Open Source Initiative. Mas vamos falar primeiro da Free Software Foundation. Ela foi fundada em 85 e o objetivo é promover o uso do software livre. Ela agrega defensores da liberdade de você poder compartilhar, estudar, modificar os sistemas, né? E ela impõe o conceito de copyleft,
que é uma filosofia que diz que se alguém modifica um sistema livre, ele é obrigado a compartilhar essa alteração, como a gente falou anteriormente, na GPL v2. Então a GPL, ela tá, digamos assim, ela é mantida justamente pela Free Software Foundation. Ela tem as suas próprias licenças, GPL v2, v3, LGPL, tem várias outras. Mas o conceito importante aqui é vocês entenderem que tem essa organização, que tem essa filosofia, e ela impõe esse conceito forte, que é o de copyleft. Para você ter a liberdade de estudar, modificar e tudo, mas você tem que manter isso, continuar mantendo isso livre. Do contrário, alguém pode, provavelmente iria se aproveitar, né? E matar esse fluxo de desenvolvimento. E tem a Open Source Initiative, como a gente falou, que ela diverge um pouco da Free Software Foundation porque ela não prega muito a questão do copyleft. Então, concorda com algumas coisas, mas prefere ser mais permissiva na questão de copyleft, né? E aí, bem, Free Software and Open Software, Free and Open Source Software é um termo usado para se referir a essa comunidade de código aberto, que consiste em software livre e software de código aberto como um coletivo geral, né? E aí uma observação, pessoal, é que em inglês fica bem confuso isso, porque free em inglês pode se referir a livre de restrições, e a mesma palavra free pode se referir a livre de custo. Mas quando a gente fala de free nesse contexto, está se falando de restrições, né? Não de custo. Inclusive, é por isso que eles usam esse termo também livre, para tentar quebrar essa ambiguidade, né? Bom, existe outra licença que é importante vocês conhecerem, que é a Creative Commons, que ela tem os conceitos, por exemplo, de atribuição, que você deve reconhecer o autor, de copyleft, que lá é chamado de share alike, de identificar que você não pode alterar o conteúdo, por exemplo, no derivatives. Uma que é o non-commercial, que se refere a você usar sem uso comercial e fazer qualquer combinação entre elas. Então, assim, a Creative Commons, o primeiro ponto, é importante que vocês conheçam pelo menos o panorama das principais licenças de software, porque uma vez que você desenvolva algum sistema, vocês já vão ter mais ou menos um caminho de entender as vantagens e desvantagens de um modelo ou de outro, né? As restrições de um modelo ou de outro, mesmo que na hora vão ter que se aprofundar estudando direitinho, né? Então, assim, a Creative Commons, ela já não é naquele mesmo sentido ali da GPL ou de software livre. Aqui você tem conceitos que você pode combinar, não é? Você pode, por exemplo, usar esse no derivatives, que é as pessoas não podem alterar o conteúdo dessa produção, enfim. Então aqui você já vai conseguir utilizar para combinações diferentes que talvez não conseguisse utilizar com a GPL, né? E aqui vocês já devem ter visto essas siglas em algum lugar, por exemplo, CC-BY. Aqui aí tem a tabelinha depois para vocês olharem detalhadamente, mas o CC-BY se refere à atribuição. Então, onde tiver um software, alguma coisa com essa tagzinha cc-by, quer dizer que você pode usar o conteúdo para qualquer uso, mas você tem que creditar ao titular os direitos autorais. Você não pode dizer que é seu, certo? Ah, professor, isso aqui não tem muita utilidade para mim, porque eu não estou pensando em desenvolver agora nenhum sistema. Mas isso não vale só para sistema, vale inclusive para propriedade intelectual. Vamos supor que você montou um template de site. Ou que você montou uma apresentação de PowerPoint muito legal, um template de apresentação, um conjunto de apresentações, ou até um conteúdo mesmo, tipo você estudou para fazer um seminário, fez um seminário super legal, tá lá os slides e o texto. Você quer permitir que as pessoas usem isso livremente para, sei lá, outras aulas, outros seminários, mas você quer garantir que as pessoas não possam modificar e que as pessoas não possam usar isso sem dar o devido crédito para você que criou. Então você pode utilizar disponibilizar sob licença Creative Commons. Aí você vai usar combinações desses itens do tipo. Eu vou deixar aqui com o attribution, né? CC BY. E aí, bem, tem essas combinações, né? Que é o copyleft da licença, uso comercial. Você pode utilizar esse CC0, que é domínio público. Aqui você diz, ó, tá liberado o acesso, né?
E aí, bem, pessoal, tem muitas combinações, mas a ideia é mais dar um panorama geral. E por fim, a gente tem os modelos de negócio de código aberto. A primeira coisa para falar é que só porque a gente está falando de de código aberto, não quer dizer que tem que ser de graça e que não possa ganhar dinheiro com isso, certo? Exemplo, Ubuntu, por exemplo, ela desenvolve, é uma organização que desenvolve uma distribuição Linux e ela segue aquela questão de licenciamento de distribuir o código-fonte, distribuir enfim, dar o amplo acesso, etc. Só que ela ganha dinheiro, por exemplo, dando suporte, assim como a Red Hat. A Red Hat talvez a maior empresa de software livre, eu acho, para suporte corporativo. Eu posso estar enganado com relação a ser maior ou não, mas é com certeza uma das gigantes, né? De software livre. E como é que ela ganha dinheiro? Ela vai oferecer serviços corporativos, ainda que a distribuição do código-fonte lá do Linux, ela ocorra de acordo com a licença GPL, né? Um outro exemplo excelente é o Wireshark. O que é o Wireshark? É um programa de computador de código aberto voltado para análise de protocolos de rede. Hoje é melhor do que, com certeza, do que muitas soluções fechadas e pagas e caríssimas, né? E é uma solução que é gratuita e de código aberto. Começou nesse sentido também. As soluções na época eram muito caras para análise de redes, muito, enfim, muito fechadas. O pessoal começou desenvolvendo o Wireshark, o esforço da comunidade foi se acumulando até que gerou um sistema que hoje é enorme, super reconhecido, está disponível para toda a plataforma, Windows, Linux, Mac. E aí você baixa, instala, tem um sistema ultra robusto, apoiado por uma comunidade e o pessoal por trás do Wireshark ganha dinheiro hoje de outras formas, do tipo, ele não vende o Wireshark, mas ele dá suporte, enfim, utiliza outros serviços agregados, que é a forma que se gera dinheiro, né? E aí você tem softwares e hardware de código aberto, tipo appliances, né? Você pode utilizar Linux, por exemplo, para montar Você vai montar um equipamento de saúde, um equipamento de IoT, e assim você utiliza equipamentos e softwares de código aberto, e ainda assim você tem um modelo de negócio que gera dinheiro, né? Então, esse final aqui é mais para dar a ideia de que software livre é totalmente viável de monetizar, certo? Que é digamos assim, uma dúvida que muita gente acaba tendo. Certo, pessoal? Então é isso. E qualquer dúvida, entre em contato.